força você consegue domar. Você consegue dominar. Mas aí já no versículo 8 ele está preocupado que diz assim, ó, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Quando você consegue dominar sua própria língua, a palavra de Deus diz que você chegou à estatura de varão perfeito. Mas enquanto você não consegue dominar, você acaba tendo sobre si uma maldição diabólica até você quebrar isso. E quando você quebra essa maldição jogada por terra, você chega à estatura de varão perfeito. Aí o versículo 9 diz assim, ó, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela também amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. É a Bíblia que está dizendo. Por isso eu estava falando aqui, vigie com aquilo que você ouve. Se for uma pessoa aí para falar mal do próximo, repreenda. Se a pessoa não quiser aceitar a tua repreensão, se afaste. Mas não dê assunto a essas pessoas, porque senão você vai amaldiçoar a sua vida. Aí vem o versículo 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim, porque Deus te chamou para abençoar e não para amaldiçoar. Deus te chamou para pregar e não para fofocar. Deus te chamou para restaurar a vida e não para destruir vida. Deus te chamou para fazer a diferença e não para ser indiferente. Deus te chamou para ser cheio do Espírito Santo e não cheio de demônios. Aí vem o versículo 11. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e amarga? Claro que não. Há uma diferença muito grande. Sabe por quê? Porque ou você é uma água de bênção, ou você é uma água de amargura suja. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem, para saber se ainda está no caminho. Aí vem o versículo 12, meus irmãos. Pode também a figueira produzir azeitona, ou a videira figos, assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e água doce? Lógico que não. Você está vendo aí? Cada coisa tem o seu determinado lugar. É a mesma coisa nós. Cada um de nós fomos chamados para um ministério específico. A Bíblia diz que quando os salvos se reúnem, um tem salmo, outro tem revelação, outro tem profecia, outro tem edificação, tudo para a restauração dos santos. Mas, irmão, quando os fofoqueiros se reúnem, um tem contenda, o outro tem confusão, o outro tem maldizendo, o outro tem falando mal da vida do outro, do próximo. Cada um tem uma fofoca de destruição. E Deus não quer assim. Aí vem o versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Quem é sábio e inteligente? Se você é sábio e inteligente, você nunca mais vai parar para ouvir uma turma dessa. Agora, se você está caminhando para o inferno, você vai parar para ouvir qualquer um. Você vai parar para ouvir qualquer fofoca. E Deus não quer assim. Deus não quer assim. Por isso que a palavra de Deus continua, versículo 14. Mas se tendes amargas inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Essa turma anda por aí, irmão, mentindo contra a verdade. Tem gente que fala assim, cantor Severino. Tem gente que fala assim, obreiro Fábio, que a mentira tem perna curta.
Aonde, irmão? Aonde é que a mentira tem perna curta? A miserável tem a perna comprida, irmão. Quando você vai se aperceber, teu nome e o meu nome está rolando lá nos Estados Unidos das Américas. A fofoca chegou lá. E até você mostrar a verdade, irmão, o teu nome está no tambor da perdição. Você está vendo aí? Mas também quando a verdade chega, aí a verdade vem dando um bandão na perna comprida e todos os fofoqueiros caem por terra. Vamos continuando. Versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Essas fofocas aí não. Mas é terrena, animal e diabólica. A palavra de Deus, irmão, está sempre mostrando. A palavra de Deus está sempre esclarecendo que aquilo que não é para edificar é diabólico. Que aquilo que não é para restaurar é diabólico. E veja o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que devemos examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Você quer ver? Eu vou te dar uma sequência de versículos. Glórias a Deus. Uma sequência de versículos da palavra de Deus, para você ver que é desde o Gênesis até o Apocalipse. Glórias a Deus. Hoje, o hospital hoje vai ficar cheio, irmão. O que tem de gente que vai vomitar a língua para fora, porque o estômago está infeccionado. Inflamação linguística. Vai bater um raio-x lá no hospital e o médico vai dizer: rapaz, a tua situação não está boa. O que foi, doutor? Olha, tem muita língua no teu estômago. Você está com uma inflamação linguística. Temos que operar. Temos que botar essas línguas para fora, para você nunca mais fofocar. Temos que fazer uma Como é que é o nome? Quimioterapia. Quando estou sem direito, me ajuda ali. Temos que fazer quimioterapia. Queimar essas línguas todinha que está no teu estômago, porque você está fofocando muito. Tem língua aí que já virou serpente. Está inflamado pelo inferno. O UPA e o hospital hoje vai ficar cheio, irmão. De tanta gente vomitando língua para fora. É uma conjectura, irmão. Mas vamos lá. Olha o que a Bíblia diz do Gênesis até o Apocalipse. Livro de Levítico, capítulo 19, versículo 16. Não andarás como mexeriqueiro entre o povo, não te porás contra o sangue inocente do teu próximo. Eu sou o Senhor. Deus fala através de Moisés. Moisés, escreve aí, meu filho. Tem uma cambada de mexeriqueiro que está andando aí caluniando o povo. Mas eu estou vendo. Isso vai cair por terra. Aí continua a palavra de Deus. No livro de Salmos, capítulo 73, versículo 9. Erguem a boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Isso aqui, irmão, é fofoca famosa. Por isso que eu falei que tem muita gente que diz assim: a mentira tem perna curta. Perna curta, irmão, em certa ocasião, a miserável tem a perna comprida. Quando você vai ver, o teu nome já está rolando lá nos Estados Unidos das Américas. Mas vamos continuando. No livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 19, diz: a língua mentirosa dura só um momento. Deus vai lançar por terra. Vai durar só um momento. Se preocupa, não entrega na mão de Deus. Estão falando de você, estão te caluniando, estão te perseguindo. Se preocupa, entrega na mão de Deus. Vai durar só um momento. Em Isaías capítulo 54, versículo 17, diz assim: toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Se preocupa não. Deixa o linguarudo falar. Na hora e no tempo certo, tu vai condenar essas línguas todas. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Aí Jeremias
contigo. Quando você vira as costas, ó, começa a te caluniar. Abre o olho. Abre o olho. Mas você não está criando cobra. Vigia, porque você pode estar criando cobra e você não percebeu. Aí em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20, diz assim: porque receio que haja pendência, inveja, detrações e mexerico. Você está vendo aí? Até o apóstolo Paulo ficou preocupado, irmão, porque a fofocalhada estava começando a rolar. Ele, ó, porque receio, gente, que haja pendência, inveja, detrações e mexerico. Cuidado com os mexeriqueiros. Você é o quê? Profeta mexeriqueiro. Aí 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 diz: porque, isso aqui é uma vigilância para o fofoqueiro, para parar de fofocar. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios não falam engano. Bota um freio aí, antes que você acabe queimando no inferno. Já estou chegando lá. Já estou chegando lá. Glória a Deus. Glória a Jesus. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 10, diz assim: e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu trono se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. O final do linguarudo é sempre esse: se não se arrepender, não se converter, vai morder a língua de dor. Ó, um homem, por não vigiar, através desse homem a gente descobriu que teve uma festa no inferno. Um homem, por não vigiar, a sua língua serviu para ser churrasco no inferno. Entendeu, Silvio? Através deste homem, a gente percebeu que houve um churrascão lá embaixo, que está acontecendo até hoje. Lucas capítulo 16, versículo 24. Vou ler essa passagem bíblica e vou utilizar aqui pensamento, conjectura, narração e ilustração. Por causa dos faladores, que a gente começa a ilustrar, aí eles começam a falar besteira lá na internet. Então já estou botando aqui. Ou quem estiver me ouvindo também nessa hora, entenda muito bem. Isso é só o seu entendimento se abrir. Glória a Deus. Vamos lá. Lucas capítulo 16, versículo 24. A língua estava queimando no inferno quando se feriu. Aí o homem gritou: Abraão, pede a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O homem ficou apavorado. Todo o seu corpo e a alma estavam pegando fogo, estava queimando, mas o que estava mais torrando era a língua. Creio, meu irmão, que no seu tempo, na sua época, gostava de uma fofoca. Irmãos, irmãs, e todos os telespectadores que estão me ouvindo aqui, isso aqui é real, irmão, que eu estou falando. Eu vou usar conjecturas e pensamento, mas vou falar uma realidade, um fato que aconteceu. E está até o dia de hoje lá no inferno. Mas de acordo, cantor civil, com o ditado popular, hoje vai haver um enterro inédito. O corpo do ser humano e o enterro da língua. Nesse enterro, a família vai ter prejuízo e vai reclamar muito, porque o coveiro vai lucrar. A família vai ter que comprar 2 caixão. Um para o corpo do fofoqueiro e um para a língua. Porque na hora que os coveiros encaixaram o corpo no caixão, deu. Mas quando foram encaixar a língua não deu. Aí teve que ter um caixão extra. Um caixão só para a língua. Porque a língua do miserável já estava enorme. Parecia corda de pular. Então teve que botar separadamente. 2 enterros. Enterro inédito. Um para o corpo e outro para a língua. Mas vamos lá. Após o linguarudo morrer, vou usar o pensamento e a conjectura.
festa no inferno, com direito à música, no ritmo da gritaria e ranger de dente, e vermes de fogo percorrendo aquele perdido. Satanás dançando com a Dona Morte, o forrozão brabo lá no inferno, e os demônios fazendo ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. E o garçom do inferno vindo servir. Serviu o que, irmão? Churrascão de língua com cachaça de todos os tipos. E o ritmo da imoralidade e da perdição acontecendo nas trevas. A comemoração no inferno. Churrascão de língua com cachaça. E o homem começou a gritar. Lucas 16:24. Pai Abraão, peça aqui a Lázaro, molha a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Abraão, olha assim, eu não posso fazer nada, meu filho. Quem mandou você ser linguarudo na terra, agora você vai queimar no inferno. Aí a gente não participa dessa festa. Os santos não podem participar aí. Agora, ó, é você e o cão. Se ele está festejando aí a tua língua num churrascão com cachaça, é problema seu. O homem estava com a língua queimando. Assim vai acontecer com o fofoqueiro. Se não se arrepender, o corpo todo e a alma vai queimar no inferno. Mas a língua é o que mais vai queimar. Porque Deus quer... eu vou entregar. Você é profeta ou mexeriqueiro? Você foi chamado para pregar o evangelho ou para ficar fazendo fofoca por aí? Quem é você? Irmão, que mistério é esse? É o que vai acontecer. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26, diz: o apóstolo Tiago tocou nesse assunto dizendo assim: não refreia a sua língua, antes engana seu próprio coração. Está querendo fazer fofoca religiosa? Vigia, a religião é vão, que Deus não te chamou para isso. Cuidado, vigiai e orai, vigiai e orai. Hoje o UPA vai ficar cheio, o hospital também. Os médicos vão ficar apavorados quando vai ver os exames. Inflamação linguística, muita língua no estômago do miserável. Está com o estômago inflamado, tanta língua dentro. Vai ter que operar, ou vomitar para fora. Todas as línguas, para parar de fofocar. Vamos continuando. Tudo aquilo que não é para edificar e restaurar, se não é para edificar e restaurar, irmã, é diabólica. A Bíblia diz.